Mesmo quando nós temos o recurso, mesmo sofrendo, mesmo sabendo que nós precisamos sair de um lugar. Que ele não seja físico, mas emocional. E normalmente, para que chegue no físico, ele vai ter passado pelo emocional. Situações onde você foi ferido ou ferida, alguma coisa deu errado, você tinha uma ótima intenção, mas deu ruim, ou você feriu alguém. Todos nós somos, na vida de alguma pessoa nesse mundo, o vilão ou a vilã, mesmo que a gente não queira. A gente culpa. E até aqui a gente tem a culpa consciente, que é quando a gente sabe quais são as consequências. Assim a gente segue em frente. Inconsciente, que é quando nós nos sentimos responsáveis por algo que não dava para medir a consequência e que não estava na nossa responsabilidade. A gente vai tentar salvar, consertar, porque isso de alguma forma nos traria um pouco mais de estabilidade. Vou contar um relato que me enviaram. Tenho a devida permissão para contar. Olá, Thaís. Dia desses eu estava pensando no porquê eu não conseguia ficar em um trabalho por muito tempo. Nada dava certo. Eu me sentia inadequada e deslocada. Isso me colocava cara a cara com a escassez financeira e depois de fazer alguns movimentos sistêmicos, percebi que era também em outras áreas da minha vida. Não me cuidava, nem uma caminhada eu fazia. Meu relacionamento parado, pouca interação. Perdido aqui, gente. E o dinheiro evaporava. Em um desses movimentos de meditação sistêmica me vi menina, sempre duramente corrigida e com raiva, pois nem chorar podia. Em um outro movimento, depois de ter acolhido essa raiva como você ensina, olhei para os meus pais e tudo que eles haviam recebido. Transferi essa raiva para os avós e já viu. A gente acaba excluindo e isso volta em forma de escassez. Entendi em um terceiro movimento que a raiva queria me mover e eu estava usando para punir pessoas que nem estão mais nesse mundo. Essa mudança era dentro do lugar da criança que ainda se culpava e ao mesmo tempo que esperava uma mudança dos outros em relação a mim para um lugar de adulta. Decidi me acolher, comecei a caminhar e a cuidar de mim como dava. Tomei mais água. Logo vai dar para fazer academia, mas coloco vídeos no YouTube para dançar e isso me deixa feliz. Agendei os médicos que precisava. Depois observei o que da minha parte deixava meu relacionamento parado e comecei a fazer só a minha parte e pensa. Em uma conversa de alinhamento com meu parceiro, ele disse pensar que eu não queria mais e que ia terminar. Estamos bem com desafios naturais de uma relação, mas a minha parte feita definiu para mim se valia a pena continuar ou não. Até agora, sim. Estou em período de experiência em uma loja onde todo dia, quando me percebo com raiva de alguém, lembro que não conheço essas pessoas a fundo para saber o que estão passando. Mantra diário, várias vezes ao dia. E que certamente, se elas não me conhecem, a raiva delas pode ser de histórias que nem conhecemos da nossa família. Ou que ficaram numa percepção interna da gente mesmo. E essa eu aprendi com você. Essa nova consciência que tem me trazido um pouco mais de paz. Eu me movi e ainda estou me movendo um passo de cada vez. É aos poucos, é devagarzinho, não existe fórmula mágica. Em 3 passos, 5 passos, né? Veja só, essa pessoa que me mandou, ela começou a cuidar dela, indo fazer a caminhada, tomando mais água, que era o que dava para fazer naquela hora. E sim, tem coisas que são assim, frases diárias. Eu me lembro também de uma senhora que eu pedi para ela repetir assim, cada vez que uma funcionária que trabalhava com ela irritava ela, e depois ela descobriu o porquê, ela falava, Thaís, eu repito muitas vezes dentro de mim, eu vejo você, eu vejo você. Ela falou, só que no dia seguinte, ela não gritava mais, e se ela estava gritando, eu nem percebia. Porque tinha uma relação com a história dela, inclusive a gente fala de família, mas de um contexto escolar. De colega de escola, de amizade, lembrava uma colega da escola. No momento em que ela começou a falar, eu vejo você, isso conecta, e não é com a pessoa que não está aqui, igual foi esse caso, mas com a energia que está ali daquela situação, que pode parecer que não, mas aquela pessoa irritante, a da escola, por exemplo, eu estou aqui esperando ela deixar de ser, ou eu estou tentando salvar ela. Porque eu sempre digo que às vezes a gente ama tanto uma pessoa ou um lugar que a gente tem até raiva. Porque o oposto de amor é indiferença. Quando eu sou indiferente a uma coisa, a um lugar, aquilo não conecta mais comigo, eu literalmente liberei.
E o liberar é o famoso perdoar, que não precisa ser reaproximação, que não precisa ter convivência, é simplesmente sair do círculo de reação. Então, se essa história conversa com você, segue, curte o vídeo, ajuda ele a chegar para mais pessoas, compartilha para quem você acha que precisa ver, porque é um passo de cada vez. Não, ela não está rica, não, ela não está milionária, ela está num período de experiência, ela conseguiu entrar no trabalho, mas com uma consciência diferente. Ela sentou para conversar com esse parceiro, para falar o que ela estava sentindo, porque ela continuava na criança que engolia a raiva, engolia o choro. Porque engolir o choro é sempre engolir o choro com a raiva junto. Fica tudo preso. E aí a gente tem isso refletido, se a gente vai, porque a gente tende a repetir, né? Acumula, vai repetindo e isso acaba gerando um problema físico. Então, nem sempre a mudança é de um país para outro, às vezes larga tudo para trás e vai embora. Mas, às vezes, é interno. E para que seja externo e bem sucedido, tem que ser interno primeiro. Porque você já pensou? Tem gente que se muda para o outro canto do mundo e as situações se repetem. Por quê? Porque resolver dentro primeiro. Meu nome é Thaís, eu sou psicanalista, educadora e terapeuta. Então veja só como ela disse, eu sou terapeuta integrativa. Eu agendei os médicos. Gente, só uma abordagem hoje, ela vai ficar capenga. Então, quando a gente fala de medicina integrativa, terapias integrativas e complementares, a gente está falando de coisas que se unem. E que uma não substitui a outra. Cuide do seu emocional e até a próxima.